Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Sábado, dia 9 de março, acolhemos a palavra que Deus hoje envia para guiar os nossos passos. É narrada por Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Jesus contou esta parábola e o próprio Evangelho nos diz por que ele contou esta parábola. Porque alguns confiavam em si mesmo muito e desprezavam os outros. Então Jesus, e é interessante a gente observar que estes 2 homens que estavam rezando são muito parecidos conosco, estão ali no templo rezando, dentro do templo. Mas a parábola nos mostra o outro lado, não esses que estão rezando, mas quem está ouvindo a oração. Porque Jesus é Deus e é Deus quem ouve a oração. Então Jesus diz assim: o fariseu, ele rezava assim no seu íntimo. Não é que o fariseu estava falando em voz alta, não é que o fariseu estava cochichando, não, ele estava rezando em silêncio no seu íntimo e ele dizia: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos. Em outras palavras, ele não estava rezando, ele estava dizendo para Deus: veja como eu sou bonzinho. Estava assim auto-incensando, mostrando aquilo que ele fazia, e isso o colocava acima dos outros. Melhor, ele sentia que Deus o colocava acima dos outros. E Jesus diz: negativo, negativo. Já o cobrador de impostos que estava lá atrás, ajoelhado, inclinado, se batia no próprio peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim. Observe que ele reza diferente, O centro da vida dele é a sua humildade, a sua pequenez, o seu pecado. Reconhece a sua fragilidade. Esse é o ponto de partida da oração do cobrador de impostos. Por sua vez, então Jesus depois retoma e diz assim: o cobrador de impostos voltou para casa perdoado, justificado, renovado. Já o fariseu voltou para casa com o seu pecado. São 2 formas de rezar que Jesus nos apresenta. Valeria a pena nos perguntar: e nós? Quando cada um de nós se apresenta na igreja, Deus que lê o nosso íntimo, como é que Ele nos vê?
Ele nos vê mais alinhado ao fariseu? Ele nos vê mais alinhado ao cobrador de impostos? E Jesus conclui a parábola de hoje dizendo assim: quem se eleva por si só, se coloca acima dos outros, com o nariz empinado, arrogante, esse será humilhado. E quem se humilha, reconhece sua pequenez, o seu nada, o seu pecado, será, por Deus, elevado. Que o Senhor Deus esteja conosco, abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.